Boa tarde a todos, né? Agradeço o convite da comissão organizadora e vou aproveitar bastante coisa da aula da Satico, né? E nós vamos complementar algumas coisinhas aí. Então, nós somos lá da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, né? Aí o congresso, eu nunca tinha ouvido falar na palavra talk show, né? Então eu perguntei, aí me falaram, é como eu trato. Falei, então tá bom, então vamos falar como eu trato, tá bom. Isso, tá bom. Bom, aí as dores na região, as dores na região cervical são frequentes, podendo ser com ou sem radiação para as diversas regiões da nuca, né, como vértices, região dorsal, ao longo da coluna vertebral e mesmo para o ombro ou membro superior. Então, aí a gente teria, além de uma cervicalgia, teríamos também uma cervicobraquialgia, que praticamente está tudo relacionado, como disse. Lembrando que o ser humano é total, né? Nós não podemos separar ombro do pescoço, do braço e assim sucessivamente. Então, por acometimento, nós temos a cervicalgia, né, por acometimento dos canais tendino muscular. Então, o que vai provocar as dores, né, na região cervical. Então, lógico que essa aí é logo de cara, a parte tendino muscular é bem mais inicial de um processo de adoecimento que a gente acaba falando. Então, nós temos, o tratamento, se é uma cervicalgia aguda, né, então, simplesmente o ponto TING, né, contralateral já seria, já resolveria o problema dessa cervicalgia. E aí a gente poderia também dispersar os pontos de reunião, né, que é o ID18, né, que é os 3 yangues do pé, e o VB13, que seria os 3 yang da mão. Aí dispersar os pontos AXI, né, e também procurar circular os canais de energia através, né, dos pontos Yong-U desses canais de energia. E nós teríamos aí no canal do louro longitudinal do Dumai, né, que vai ser dores e contraturas musculares ao longo da coluna vertebral, que se irradia até a região sacrocoxígea, até a nuca. Então, é o inverso, vai de baixo para cima. Então, aí teria o canal louro longitudinal. Então, seria dispersar o VG1, dispersar os pontos VG16, B10 e VB20, e dispersar os pontos AXI também. A cervicalgia também dos canais de energia curiosos, o Yang Kiao Mai e o Yin Kiao Mai. São dores recentes também, ou antigas do sistema músculo-esquelético. A pessoa apresenta um sono não reparador, que isso é importante, então, numa anamnese, sempre perguntar não só o local da dor, né? Então, o sono não reparador, cansaço, apresenta distúrbios emocionais como ansiedade. E essas pessoas, normalmente, elas têm antecedente de doenças dos órgãos internos, apresentando sonolência, depressão e desânimo. Então, aí a gente poderia tratar, fazer uma estimulação moderada e vigorosa, né, dos pontos de abertura do ID3 e B62 e do R6 e o P7. A cervicalgia do MAI, aí então seria na região posterior, que impossibilita a flexão ou a extensão da coluna cervical, cuja dor irradia para a região dorso-lombar, nuca e região parieto-occipital. E normalmente essas cervicalgias do MAI, elas são acometimentos pela energia perversa, o vento e o frio. E o tratamento, né, normalmente é o VG16, né, os pontos de AGE, né, e tem outros pontos aí que poderia ser usado, ID3, TA10, B60, ID14 e o VG14. E as lombalgias, a cervicalgia, né, por acometimento dos canais de energia principais. Então, o famoso é o torcicolo espasmódico, né, que a pessoa chega lá que não consegue mexer bem o pescoço de lado. Então, normalmente, poderia estar relacionado com o canal de energia da bexiga, né, ou da vesícula biliar, né. Então, também pelo vento e frio, promovendo a estagnação de sangue nesses músculos do pescoço, provocando contraturas e retração local. A contratura impede os movimentos laterais do pescoço.
Então, o tratamento aí seria o B10, VB20, VG16 e os pontos AX. E você poderia usar, normalmente no torcicolo espasmódico, que é muito bom, o MMS24, né, que ele fica entre o segundo e o terceiro metacarpiano. Então, praticamente, tira a dor na hora, isso aí. Tá? E circular o canal de energia, se vocês forem ver através do pulso, ou mesmo pela localização da dor, né, palpando também onde que está, tentando ver qual é o canal de energia que está mais afetado, então pode circular esses canais através dos pontos de Yong-Yu. Se a pessoa tiver uma dificuldade de rotação do pescoço, né, então vocês podem pegar o ID7. Então, complementando, a gente, olhando o paciente como um todo, né, o que a gente faz? A primeira coisa é você observar como que o paciente entra na sua sala, aproveitando a dica da Satiko. Então, às vezes, ele entra de uma maneira bem yang, ou entra bem yin, ou entra normal. E a maneira como a pessoa chega, o movimento. Então, só de vocês saberem qual o movimento que está prejudicado, então, se for de extensão, ou de flexão, ou de extensão, então estaria relacionado com o Tai-Yang ou o Shaoyang. Aí vai depender de vocês verem o pulso e confirmar qual seria. Então, e se for lateral, normalmente é a vesícula biliar, como falamos, como a Satiko falou. E se a pessoa tiver a rotação, não consegue fazer o movimento de rotação, então já estaria mais profundo. Então, lembrando que o Tai-Yang é o mais superficial, o Shaoyang é mais intermediário e o Yang Ming é mais profundo. Então, você vendo dessa maneira, então você já pega e já trata o paciente tratando assim. E um muito importante nessas cervicalgias, né, é vocês pegarem, principalmente na crônica, pegarem os pontos de age. Eu já tive vários pacientes que iam ser operados de urgência pelo neurocirurgião, a esposa dele era fisioterapeuta, ela falou, não, vai lá no Hassen. Foi lá e não precisou operar, entendeu? Então, justamente, eu acho que assim, é lógico que se tiver que operar, não que a gente tenha alguma coisa contra a neurocirurgia, mas se tiver que operar, opera. Mas se você puder evitar de operar, de causar um trauma muito maior, tanto físico quanto emocional ou energético na pessoa, é melhor. Então, seria dessa maneira. Assim como a cervicalgia também pode estar relacionada com uma cervicobraquialgia. Então, que a gente veria pacientes, tem dificuldade do movimento de abdução. Então, você já sabe que isso aí estaria relacionado com Yang Ming, né? Tem dificuldade de abotoar o sutiã, vai estar relacionado ou com Shaoyang ou com Tai-Yang. Tem a dificuldade do movimento de rotação externa, então aí pode ser o Tai-In, pulmão, ou o circulação sexo, né? E se for nesse movimento, também poderia estar relacionado o Shaoyin também. Shaoyin não, circulação, o Juin, tá? Então, seria dessa maneira que é importante a gente avaliar e ver o paciente energeticamente. Então, lembrando que ela falou uma coisa, que nós somos especiais, então, só contar uma passagem lá no ambulatório do hospital de base, né, que uma paciente chegou para mim, a gente estava tirando as agulhas, né, tanto eu quanto o meu residente, ela chegou para mim e perguntou, doutor, posso procurar um médico normal? Eu falei, pode, porque eu sou anormal? Não, é que o senhor não pede exame. Então, foi isso aí que aconteceu. Então, eu falei, ainda bem. Aí eu continuei. Bom, se por acaso eu for anormal, minha senhora, mais anormal é a senhora, porque deixa eu colocar as agulhas, né? É só isso. É só isso.